Bem-vindos a mais um episódio de Dias do Clube com História. Tem que se prestar homenagem aos desportistas ingleses que nos primeiros anos do Futebol Clube do Porto se interessaram pelas suas campanhas. Vários subditos britânicos conquistaram campeonatos e taças para o clube, construindo bonitas vitórias e histórias desportivas para o Futebol Clube do Porto, até porque acabaram por ser as primeiras. Quando equipas estrangeiras visitavam o Futebol Clube do Porto, logo jogadores ingleses, sócios do clube, vestiam a sua camisola. Alguns honrosos resultados só foram possíveis devido à sua colaboração ao reforçarem a equipa portista. O Oporto Cricket Club, também fundado em 1893, deu proveitosas ajudas ao Futebol Clube do Porto a partir de 1906, cedendo-lhe muitíssimos jogadores, porque eram um grupo valoroso, com categoria, com classe. Na verdade, também ganharam muitos encontros ao Futebol Clube do Porto e chegaram a exibir-se na capital, tendo derrotado os grandes daquela época. Efetuaram por lá 3 jogos em dias seguidos e venceram. Há, por isso, nomes que devem ficar perpetuados na história do Futebol Clube do Porto, por efetivamente terem sido eles a darem os primeiros pontapés a sério na bola com as cores do clube. Pelo tempo fora e desde a fundação do Futebol Clube do Porto, alinharam sempre no clube jogadores de várias nacionalidades e deve dizer-se que muito contribuíram para a expansão do clube. Vamos então falar de alguns deles, porque sem dúvida foram notáveis e consagrados. Vamos começar por Percy Swell. Foi um dos futebolistas da cor inglesa que fazia parte da equipa do Oporto Cricket Club e que, principalmente durante o ano de 1910, envergou por várias vezes as cores azuis e brancas, essencialmente em jogos do Futebol Clube do Porto contra equipas estrangeiras. Robinson era um atleta também ele pertencente ao Oporto Cricket Club e que envergou várias vezes a camisola do Futebol Clube do Porto sempre que o clube solicitava os seus serviços. Alex Cow fez vários jogos pelo Futebol Clube do Porto durante os anos de 1910 e 1911 contra equipas estrangeiras. Esteve presente nas disputas que o clube teve contra o Real Fortuna de Vigo e o Médoc. Kendall era mais um dos jogadores pertencentes à colónia britânica do Oporto Cricket Club e que por várias vezes foi chamado como reforço da equipa do Futebol Clube do Porto, principalmente quando esta se via confrontada com o facto de ter de disputar jogos com equipas mais fortes, especialmente contra equipas estrangeiras. Watson era também ele praticante de futebol do Oporto Cricket Club e, especialmente no ano de 1911, envergou por diversas vezes a camisola do Futebol Clube do Porto. Harry Dutton vestiu muitas vezes a camisola azul e branca do Futebol Clube do Porto durante os anos de 1910 e 1911. Era, à semelhança da maioria dos britânicos que jogaram nestes primeiros anos pelo clube, jogador do Oporto Cricket Club. Stanby Charles era um atleta de porte físico invejável e que sempre que era chamado pelo Futebol Clube do Porto para a sua equipa para disputas de jogos contra adversários estrangeiros, correspondia sempre com grandes exibições e com muito empenho e coragem. Albert de Almeida era outro jogador do Oporto Cricket Club. No entanto, chegou a fazer vários jogos com a camisola do Futebol Clube do Porto contra equipas estrangeiras. Foi assim que acabou por ficar ligado a um acontecimento histórico para o clube. Ou seja, foi um dos elementos integrantes do primeiro jogo com equipas estrangeiras efetuado pelo Futebol Clube do Porto contra o Real Fortuna de Vigo. Douglas Grant esteve presente em alguns momentos importantes da história do Futebol Clube do Porto,
como foram os primeiros jogos contra equipas estrangeiras. Inclusivamente, esteve na primeira vitória do clube contra uma equipa estrangeira. Ou seja, participou nesse jogo histórico contra o Real Fortuna de Vigo. McKennie foi dos britânicos com maior influência e importância dentro do Futebol Clube do Porto nos primeiros anos, devido ao facto de ter sido um dos jogadores que transitou da equipa de 1893 para a equipa de 1906. Harrison foi um dos muitos britânicos que o serviço militar acabou por levar em 1921. Antes disso, esteve 6 épocas a representar o Futebol Clube do Porto, quer em jogos com equipas estrangeiras, como também no Campeonato Regional do Porto, onde acabou por conseguir conquistar 2 títulos. Hamilton foi outro dos muitos britânicos que tiveram orgulho em vestir as cores do Futebol Clube do Porto. Passou pelo nosso clube entre 1914 e 1921, tendo por isso participado em muitos torneios e jogos e exibições que serviram para o engrandecimento do clube. Chegou ainda a conquistar o Campeonato do Porto antes de, também ele, em virtude do serviço militar, ter-se visto forçado a partir para a Inglaterra. Weber foi um dos jogadores da colónia inglesa que mais tempo e por mais vezes representou o Futebol Clube do Porto, chegando até a fazê-lo no Campeonato do Porto, onde inclusivamente veio a tornar-se vencedor. Outro dos seus momentos altos no clube foi a presença na equipa que inaugurou o Campo da Constituição contra o Oporto Cricket Club. Cyril Wright foi dos jogadores que mais tarde envergou a camisola do Futebol Clube do Porto, dado que nos primeiros anos manteve-se fiel ao seu Oporto Cricket Club, onde inclusivamente chegou a disputar vários jogos como adversário do Futebol Clube do Porto. Ainda assim, acabaria por ingressar no clube numa fase em que o Futebol Clube do Porto já disputava e conquistava o Campeonato do Porto, tendo, como é óbvio, chegado a ser um dos vencedores nos primeiros campeonatos que o clube venceu. Era um guarda-redes cheio de qualidade e com enormes recursos para a época. Al Wood vestiu a camisola azul e branca do Futebol Clube Porto até 1914, ano em que ainda disputou o Campeonato do Porto. Esteve também presente nesse momento histórico para o clube, que foi o jogo inaugural no Campo da Constituição contra o Oporto Cricket Club. Legg foi outro dos futebolistas britânicos que passou pelo Futebol Clube do Porto nos primeiros anos de existência do clube. Começou a vestir a camisola azul e branca no ano de 1913 e desde logo se destacou como um dos melhores jogadores do plantel portista, onde claramente sobressaía. John Jones foi um dos jogadores britânicos que mais tempo e por mais vezes vestiu a camisola do Futebol Clube do Porto, tendo estado presente em momentos importantes para o clube nos seus primeiros anos. Peter Janssen foi outro dos guarda-redes mais ativos e mais importantes nos primeiros anos do Futebol Clube do Porto. Vindo do Oporto Cricket Club, esteve presente em diversos jogos disputados contra equipas estrangeiras. Foi o guarda-redes que se estreou a defender as balizas pelo Futebol Clube do Porto na inauguração do Campo da Constituição. E como sem memória não há história, e sem memória não há futuro, parece-nos inteiramente justo deixar perpetuados na história do Futebol Clube do Porto todos estes britânicos por, efetivamente, terem tido um papel fundamental no engrandecimento do nosso clube. Aguardo por vocês no próximo capítulo de Dias do Clube com História. O portista vive, subsiste, é eterno.
portista sente, sofre, luta. O portista quer, pede e exige. O portista junta, acumula e ganha. Numa simbiose perfeita com a personalidade de cada um, o portista é educado, aprende, é formado e torna-se melhor. Como pessoa, como homem e como... Se és um super portista, junta-te a nós. Super Portista, dragão indomável. Visita-nos em superportista.pt e superportista.com.